E aí pessoal, beleza? Estamos aqui, um videozinho extra que eu tô gravando para vocês, que é o seguinte. Eu tinha postado lá no vídeo do Chivas, né, que se vocês quisessem, né, eu ia postar aqui um videozinho, depoimento contando aquela história de Lúcifer. Como assim, né? Um drink que envolve Lúcifer, né? Tem gente chamando de exorcista, né? Um drink que lembrava a faculdade. Sim, gente. Lógico que não é o Lúcifer de verdade. Pelo menos espero que não, né? Se não, posso falar para vocês que eu tive a honra de ter aula com o Lúcifer. E ó, o que acontece? Tá? Faculdade, a gente tinha lá no segundo ano a clássica aula de estrutura de dados. Entrou um professor baixinho, cabeludo, barbudo, meio louco assim, um jeitão de louco mesmo, clássico cara de TI, tá? Clássico cara de TI. E ele chegou assim, gente, meu nome é Antônio Carlos Leigo, mas todo mundo me chama de Leigo, tá? Por que Leigo? Né? Dando um adendo, o porquê Leigo, o porquê que eu uso rabo de cavalo, tá? Leigo vem de, se não me engano, legs, alguma coisa do tipo, que em grego significa Lúcifer. E eu nasci com a marca de nascença, que é um 666 na minha nuca. Então por isso que eu uso o rabo de cavalo para esconder esse 666. Vocês imaginam, né? Você conhecer um professor com essa apresentação. Gente, muita gente ficou com medo, muita gente riu. Cara, eu quase aplaudi. Eu achei fantástica a apresentação do cara. Eu que sou meio louco também, né? Você já deve ter visto aí pelos vídeos. Gente, foi divertido pra caramba, tá? Então, só que esse cara, o que acontece? Ele era um professor que ele era bem linha dura, tá? Bem linha dura. Então, ali já começou a separar, né, aqueles que tinham facilidade, não aqueles que, né, nasceram para informática, porque ninguém nasce para, né, com esse, vamos supor assim, não, esse cara nasceu para trabalhar com informática. Não existe isso, tá? Aqueles que tinham mais facilidade daqueles que tinham um pouco de dificuldade, tá? Ali começou a separar isso, no segundo ano da faculdade, né? Tanto que, gente, sem brincadeira, eu acho que 80% dos alunos do Leigo, da minha turma, reprovaram, tá? Ele era linha dura, só que assim, o que ele fazia? O método de aula dele era mais voltado para o mercado de trabalho. Então, assim, não era aquela aula bem explicadinha, bem, né? Gente, eu vou fazer o primeiro aqui na lousa, vocês fazem o próximo. O que vocês vão mudar? Aqui é conta de mais, aqui é conta de menos. Não. Ele tinha, né, aquela linha dura de falar assim, gente, eu quero que vocês façam tal coisa. Como que faz tal coisa? Os livros lá na biblioteca. Né? Então, assim, muita gente que estava ali se esforçando, né, mas que não tinha tanta facilidade, realmente teve muita dificuldade. Só que, além disso, o cara era um personagem, né? Ele tinha um jeitão que assustava. Então, por isso muita gente não gosta dele. Não gostou dele, né? Não gostava dele. Só que muita gente olhava e falava assim, não, eu quero esse cara como meu chefe. Porque o cara me força a pensar, a ir atrás, né? Vou dar exemplos. E vou começar a trazer as pérolas até que uma hora eu vou linkar com o Chivas, tá? Ele chegava e falava assim, gente, aqui, informática, matemática e afins, você tem que pensar. Se você não pensa, você é burro. Burro, tá? E aí, às vezes, o que ele estava? No meio da aula, às vezes ele apontava para alguém, fulano, tal situação. O que acontece? A pessoa chegava e chutava. Às vezes chutava certo. Aí ele falou assim, você é burro. A pessoa achava que tinha errado. Por que, professor? Porque você não pensou, você chutou. Agora me explica o porquê que é tal coisa. A pessoa não sabia explicar, porque ela simplesmente chutou, né? Eu vou falar que assim, eu
já fui vítima disso, das perguntas dele, 3 vezes. E uma delas eu errei. Mas ele chegou e falou assim, nas outras 2 eu acertei, né? Gastei um tempo pensando. Em uma delas, inclusive, ele me chamou de burro. Só que eu falei assim, não sou burro não, porque assim, ó, o porquê que eu falo isso? Eu vou te explicar, ó, vai acontecer tal situação por causa disso. Ele, opa, então você pensou antes, beleza, desculpa. Na outra eu acertei e falei assim, obrigado Anderson, e na outra eu errei. Só que ele falou assim, Anderson, você se perdeu na seguinte ponto. Aqui você vai fazer A, B, C, D. Nesse ponto do D aqui vai acontecer tal coisa que vai transformar em Z. Você esqueceu de fazer isso, tá? Ele não me chamou de burro. Por quê? Porque eu parei para pensar e ele percebeu isso, né? Ele tinha essa percepção. É um cara que já tinha muita experiência, né? E assim, uma das coisas que eu trouxe para a minha vida profissional o cara sempre focava em performance. Ele sempre queria fazer o melhor software, a melhor função, né? Para ter aquela experiência com o usuário final o mais rápido possível, né? Então, ele sempre focava nisso. E eu coloquei isso na minha cabeça e foi muito importante quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu comecei a trabalhar com uma tecnologia que o foco era performance, né? Então, eu consegui associar bem legal essas coisas, né? Esse morra dele, né, era lindo. O que é esse morra? Se você falasse qualquer besteira, ele chegava para você e falava, morra, você não merece estar aqui. Só que ele falava de um jeito que parecia que ele queria que você morresse mesmo, né? Mas não, ele estava querendo colocar uma coisa na sua cabeça diferente. Por exemplo, tinha gente que fazia informática e falava na cara dele que não gostava de matemática. Gente, matemática é a base da informática. E como que você vai falar dentro de uma faculdade que você está pagando caro, que você está tendo aula com professores que estão ali para arrancar teu couro, e você chega e fala, não gosto de matemática. Meu, você está no curso errado. Ele não falava, ô fulano, o que você está fazendo aqui? Você está no curso errado, vai para outro. Você está gastando seu dinheiro, você está rasgando seu dinheiro, queimando seu dinheiro. Sai daqui. Não, ele falava, morra! Morra! Tá? E assim, personagem total esse cara, né? E uma das coisas que ele gostava muito de frisar é que ele era viciado em Chivas, né? Por isso que quando você fala Chivas, todo mundo que estudou com ele lembra dele, né? E ele falava, gente, eu lembro disso quando ele falou no primeiro dia de aula. Ele falou assim, ó, minha matéria é difícil, tá? Eu sou mais difícil ainda. Só que tem como me comprar. 3 garrafas de Chivas já garante vocês 7 pontos, que é o necessário para não ir para exame, né? Gente, sem brincadeira, o cara falou uma dessa. Se é verdade ou não, não sei. Por quê? Porque a aula era no começo do curso, a maioria não estava ali estagiando, né, já trabalhando na área, então não tinha tanta grana. A grana que tinha era para pagar a mensalidade. Eu acho que se essa aula fosse no final do curso, onde já estava todo mundo trabalhando, estagiando, tudo certo, o leigo abriu uma adega fácil, tá? Mas ele falava, gente, 3 garrafas de Chivas vale 7 pontos. Então, me trouxe as 3 garrafas de Chivas aqui, ó, não precisa nem fazer as provas, já está tudo certo, tudo resolvido, né? E toda hora dava algum ensejo, né? Ele colocava o Chivas no meio, né? Então, ele dava algum exemplo onde, às vezes, ele colocava por quantidades. Ele falava, gente, aqui, ó, por exemplo, aqui 30%, vamos imaginar que você vai fazer um drink, né, onde 30% é Chivas, né? E os outros 70% são outros ingredientes. Se fosse para mim, eu queria que 50% fosse Chivas, né? Então, gente, quando vocês forem fazer qualquer coisa com uísque, usem Chivas. Ele falava assim, ele falava isso na aula. E aí a gente rachava o bico, né? E assim, uma outra pérola que ficou muito marcante nele, que eu vou ser sincero, eu demorei até um pouco para entender. Depois que eu entendi o que ele quis dizer, ficava muito mais fácil, era o clássico abstrai. Nossa, o abstrai dele, toda hora ele fala assim, gente, abstrai. Gente, abstrai. Gente, abstrai. Né? Porque era o seguinte, ele pedia um pedacinho de código para um todo.
todo mundo pensava no todo. Esquecia o pedacinho de código. Ele, cara, você tem que supor que o negócio está chegando para vocês de tal forma, tá? E vocês vão fazer esse pedaço e vão me devolver o resultado X que, cara, outra pessoa vai usar de outra forma, tá? Abstraiam o todo, fiquem só nesse pedaço. Cara, depois que você entendia isso, a matéria dele ficava muito mais simples, por incrível que pareça, né? Mas era clássico. Esse abstrai virou um meme. Na época a gente nem falava meme, pra você ter noção como a gente tá ficando velho, né? A gente não falava meme nesse negócio, a gente falava pérola, né? Pra você ter noção, a gente tá ficando velho mesmo. O pessoal da fundação, eu lembro que a gente tinha caderno de pérolas, né? O abstrai era uma das pérolas dos professores, né? Esse abstrai, gente, era uma pérola que ele falava e que ninguém entendia. Eu demorei para entender. Quando eu comecei a entender esse negócio do abstrai, ficou muito mais simples, né? Mas, gente, essa é a mística em cima desse Drink Chivas, o porquê que eu lembrei da faculdade, o porquê que eu falei do Lúcifer, né? Gente, era o professor leigo, né? Que de leigo não tinha nada, era um cara muito inteligente. O método dele de aula questionável por muitos, né? Mas que, ao meu ver, ele tinha aquela visão de, cara, quando você for para o trabalho, vão te cobrar dessa forma, né? Realmente, assim, era difícil. Então, assim, quem tinha facilidade com essa parte de programação, de informática, conseguiu passar. E assim, gente, não é que conseguiu passar fácil, tá? Conseguiu passar, né? Foi muito difícil passar na matéria dele. Foi a matéria mais complexa para ter a nota necessária para passar de ano, tá? É realmente um negócio difícil. Então, eu que já tinha curso técnico, já mexia com informática desde criança, tive dificuldade, né? Consegui, beleza, tal, mas não foi simples, né? Então, para muita gente realmente foi difícil e muita gente leva uma certa mágoa em relação a isso, né? Só que muita gente que até reprovou leva com saudosismo, fala, pô, cara, o leigo era divertido demais, cara. Me ferrei na matéria dele, mas o leigo era um cara divertido, né? Tem gente que não gosta. Aí assim, vai ser uma divisão de águas, vai ter N opiniões, né? Eu estou aqui passando a minha, né? Lembro até de algumas conversas que a gente teve fora do contexto das matérias, né? Coisas da faculdade, coisas de mercado de trabalho, que o cara me dava algumas visões bem interessantes do todo, né? Então era algo divertido, até assim, agregador você tratar ele não só como um professor, né? Tratar ele como um cara que está ali para te orientar fora da faculdade, né? Eu lembro uma vez que eu tive uma conversa com ele assim, no intervalo ele não quis sair da sala, né? Ele ficou lá na sala, muita gente desceu, eu não desci. E eu perguntei para ele simples, ô professor, mercado de trabalho hoje, né? O que o senhor vê que a matéria que o senhor está passando hoje é primordial? Ele me deu um overview do mercado lindo, sabe o que é lindo? E ele foi muito sincero, falou assim, ó, se você entender os conceitos, você está feito no mercado. Tá? Você tem que entender os conceitos, né? Aqui eu vou te cobrar muito além dos conceitos. Mas hoje o mercado não está para a minha matéria. Hoje o mercado está para outras tecnologias, outras vertentes da informática e não para a minha matéria. Mas os conceitos que eu te passo, você vai usar para o resto da vida. Tá? Um deles era a performance. Gente, um ano depois eu estava trabalhando com uma tecnologia que o foco é performance. Tá? Então, realmente, assim, foi uma conversa de acho que 5, 10 minutos no máximo, que me mostrou assim, muita coisa. E ali, assim, você via um cara que não estava ali querendo te ensinar. O cara estava querendo te ajudar, né? O cara estava trocando ideia com você e tal. E ele estava falando assim, gente, ó, a tecnologia tal que eu uso aqui está entrando em desuso, tá?
Só que a melhor forma de eu explicar o que eu tenho para explicar para vocês é essa tecnologia, né? Então, assim, entenda os conceitos aqui e migrem para a tecnologia tal. Que essa tecnologia tal está em alta, né? Mas os conceitos são os mesmos, os conceitos são universais. Você tem que entender esses conceitos. O cara estava ensinando um negócio, né? Que era a melhor forma de ensinar os conceitos. E ao mesmo tempo ele falava para você, gente, não ache que isso aqui vai ser o essencial para você trabalhar. Não, você tem que pegar isso aqui, mais isso aqui, que eu não é minha praia. Né? Não é minha praia isso aqui. Mas você precisa entender porque o mercado está cobrando. Né? Só que assim, você tinha que conversar com ele. Né? Não era você levantar a mão e questionar isso no meio da aula. Não, a aula dele era totalmente focada para a estrutura de dados. Você conversando com ele à parte, era algo fantástico. E uma coisa que aconteceu, né, que foi até divertido, né, em partes, começou tenso, mas depois ficou divertido. Eu lembro uma vez que ele atrasou muito, mas muito. E o que eu e mais dois fizemos? A gente tinha outros trabalhos de outras matérias para fazer. Pra gente, falei assim, meu, o professor faltou. Vamos para a biblioteca. Fui para a biblioteca, pesquisar material para fazer outro trabalho. Quando a gente voltou do intervalo, ele saiu da sala. Ele chegou atrasado e pegou o horário do intervalo para dar aula. E olhou para minha cara e falou assim, bonito, hein? Muito bonito o que o senhor fez. Gente, eu sou um dos caras mais bocudos que tem. Aí eu falei assim, quem tem que falar isso pro senhor sou eu, viu, professor? Com todo respeito. Por quê? 10 minutos antes da aula eu estava aqui dentro. Meia hora depois que a aula começou, eu saí, estava dentro da faculdade, fazendo trabalhos acadêmicos, tá? Porque para mim, o senhor não vinha mais, né? O senhor atrasou. E pelo que eu conversei com os colegas aqui, o senhor atrasou quase uma hora. Eu sou o cliente da faculdade. O senhor é um funcionário da faculdade. Quem tem que cobrar a presença sou eu, tá? Então, o senhor me desculpa, mas esse bonito que o senhor está falando aí é incabível, tá? Gente, depois desse dia, sempre que eu cruzava com ele no corredor, ele me cumprimentava, fazia questão de parar, me cumprimentar e falar, você tem futuro, garoto. Só cuidado com quem você fala. A primeira vez eu achei uma ameaça, mas depois eu entendi, né? Eu não posso chegar falando isso aí, por exemplo, pro meu chefe, né? Pô, cara, você atrasou numa reunião, né? Pô, é meu chefe. Ô, cara, e aí, beleza, tal, beleza? Ó, enquanto você não tava aqui, eu já fui tocando algumas coisas aqui, já tirei umas dúvidas, beleza? São formas de falar, mas enquanto você não estava aqui, eu fui tocando algumas coisas. É o seguinte, se atrasou, eu me virei, né? Eu fui direto com ele. E ele, sim, entendeu, né? E ao mesmo tempo ele me deu um toque, ó, você tá certo, você tá mais do que certo. Mas ó, essas palavras aí, dependendo para quem você falar, a pessoa não vai entender do jeito que eu entendi, tá? Então, assim, são várias místicas que tem em cima desse professor, né? Depois disso, a internet começou a difundir, eu fui conversando com pessoas de outras turmas, né? Tanto pessoas mais veteranas quanto pessoas mais novas, né, de turmas posteriores à minha. E assim, essa mística ela só ia crescendo, né? Era muito, assim, entre aspas, divertido, né? Depois que você pegava a manha do professor. De início realmente assustava. Eu lembro de pessoas muito religiosas na sala que quando ele falou que ele era a reencarnação de Lúcifer, a pessoa quase saiu da sala, né? Imagina pra você uma pessoa bem religiosa, fervorosa, assim, falar assim, não, gente, eu tenho 666 de nascença na nuca. Gente, quem é muito religioso vai falar, não, cara, isso é o próprio demônio. E um cara loucão, loucaço, né? Eu tive aula com ele no período da manhã, tinha gente que falava que às vezes ele chegava no período noturno levemente alcoolizado, de chivas, né? Então, assim, era um negócio divertido, tá?
Mas esse, gente, é essa história em cima desse drink, tá? Esse personagem que fez com que, gente, todo mundo que teve aula com ele, escuta Chivas, lembra dele, tá? Alguns, como eu disse lá no vídeo, dão risada, outros lembram até com certo saudosismo, uns ficam com medo, outros ficam com raiva, né? Tem muita gente que não gosta realmente dele, né? Mas eu lembro muito bem de muitas coisas que aconteceram nas aulas, que realmente parecia que ele pegava pesado. E eu, como professor, eu faria diferente, né? Não vou falar que eu concordo ou discordo, eu faria diferente, né? Então, o tom de voz, né? Eu lembro uma vez que ele chegou para um amigo japonês que tinha na sala e chamou ele de Jasper, né? Gente, eu não sei se esse japonês ele gosta ou não, se ele vai ficar feliz ou não, né, com esse tipo de coisa. E eu acredito que todo japonês idolatra o Jasper, pelo menos deveria idolatrar, porque, né, o Jasper é um ícone, né? Eu sei que esse amigo japonês, ele gostava muito do Jasper, ele ficou até, deu até risada, tal, ele até gostou, né? Mas eu lembro que ele falou isso. E eu lembro que às vezes ele ia dar bronca em alguém, né? E ele falava em off, né? Só que às vezes ele chegava e falava: pessoal, vocês estão viajando na maionese, blá 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 blá. Quando alguém questionava, cala a boca. E ele gritava, né? Então esses pontos assustam. Então é uma coisa que eu faria diferente, né? Ele era muito espontâneo. Então, realmente tem gente que não gosta dele porque foi muito vítima dessas, vamos dizer assim, entre aspas, malcriações dele, né? Alguns gritos, algumas palavras meio ríspidas, que faziam parte dele, né? Faziam parte dele, né? E, assim, esse é o Leigo, gente. É um personagem e para muitos não foi bom, para outros foi excelente, né? Conversando com colegas de sala, metade não gosta dele e não quer ver o cara nem pintado de ouro, outra metade fala, gente, é uma pessoa fantástica. Quem conversou sobre a vida pessoal dele, algumas coisas você até se emociona, né? Não foi uma vida fácil, o cara se esforçou de verdade. O cara é formado no MIT. Gente, MIT, só. Tá? O cara não é fraco, não. Né? Para não falar outra coisa, para não falar um palavrão. Então, gente, Chivas remete ao Leigo, professor de estrutura de dados da fundação da nossa época. Não sei, né, hoje como é que tá as coisas. Mas sim, professorzão linha dura, que pegava pesado. Você fazia um trabalho de 10 páginas para valer um ponto. Tá? Trabalho de 10 páginas para valer um ponto. Aí você fala, que exagero. Gente, a gente às vezes, no dia a dia da informática, a gente faz um documento de 50 páginas para mostrar 5 linhas de código. Tá? Aquilo que ele estava fazendo com a gente nada mais era do que aquilo que a gente faz no dia a dia do nosso trabalho hoje. Né? Gente, o programador, o consultor, né? O arquiteto, hoje eu sou engenheiro de dados, né? Mas esse pessoal da informática hoje que tem várias denominações, vários cargos, cara, desde o estagiário até o arquiteto, o gerente, o diretor, o cara faz documentos enormes para demonstrar, entre aspas, pouca coisa, mas essa pouca coisa significa muito para um cliente, para uma companhia, né? Então, às vezes 3 linhas de código equivalem, por exemplo, vocês imaginam aí um site que você tem que consultar o seu limite do cartão, tá? A interação entre o site e o banco de dados tem um tempo mínimo, ou máximo, né, na verdade, um tempo máximo. Você tem que fazer a requisição chegar aqui,
e depois voltar para o site, senão dá erro de timeout, né? Ou seja, você tem 2 minutos para a requisição chegar aqui, fazer a consulta e voltar. Se nesses 2 minutos o banco de dados não devolver a resposta, o site dá erro. Então assim, imagina você querendo consultar o saldo do seu cartão e não conseguindo. Então você tem que desenvolver essa interação e essa consulta da melhor forma possível para ser rápido, para esses 2 minutos não estourarem. E assim, para você documentar isso, é um documento de 5, 6, 10 páginas, né? E às vezes, para você fazer isso aí, é umas 4 linhas de código que você colocar mais no código que já existia, que faz isso funcionar. É exatamente isso os trabalhos dele, né? Então a gente fazia uns trabalhos enormes valendo um ponto. Nosso desenvolvimento é um desenvolvimento para uma requisição chegar em menos de 2 minutos. 4, 5 linhas de código, um documento de 10 páginas para mostrar que isso realmente funciona, tá? Então assim, para mim, ele me trouxe uma visão do mercado para dentro da minha cabeça. Quando eu cheguei no mercado, eu linkei muita coisa que me cobravam com as aulas dele, né? Então, sim, o cara arrancava o couro, igual meus chefes. Certo? É isso, gente. Eu acho que eu consegui explicar. E, mais uma vez, um abraço para o pessoal da Fundação, ex-companheiros de classe, ex-professores, pessoal que eu conheci na Fundação, na Atlética, pessoal que fez a banda Brainstorming com a gente, né? Teve o pessoal da matemática que fez a banda com a gente, né? Gente, um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Espero que eu tenha explicado e até exemplificado um pouco mais do nosso mundo de informática e apresentado essa figura, né, que marcou muita gente, que é o Antônio Carlos Leigo, professor da Fundação Santo André da nossa época e que mudou a vida de todo mundo. Tá? Seja para o melhor ou para o pior. Com certeza quem teve aula com o Leigo teve uma mudança de vida a partir de então. Beleza? Gente, grande abraço para vocês. Videozinho extra, explicativo. Fiquem de olho nas receitas da Chef Elô e no Boteco do Vida, tá certo? Toda quarta, sexta e domingo uma receitinha nova para vocês. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.